Então, a intenção do episódio de hoje é falar sobre os benefícios, né, do gerenciamento de tempo, bem como os malefícios, né, de alguém que tem o tempo desorganizado, identificar obstáculos, então identificar pontos aí que estão falhos aí na produtividade. O vídeo trata de maneira geral, né, não é uma mentoria específica, é pontos gerais aí que podem ser melhorados e erros comuns da maioria das pessoas que erram na produtividade. Compartilhar técnicas e estratégias para melhor aproveitamento do tempo. Então, vamos começar com o que é uma boa organização e os benefícios de uma boa organização. Então vamos para a base, que é o foco desse podcast, né, do Rotina Funcional. Vamos para a base. Desde o primeiro episódio eu falo que tem um objetivo, né, um objetivo com as pessoas, que é fazer as pessoas ter uma rotina autossustentável, com produtividade e lazer constante. O que eu quero dizer com isso? Que a pessoa acorda e dorme bem, que a pessoa tem uma rotina produtiva na grande maioria dos dias, talvez ela seja mais ou menos produtiva todos os dias, mas tenha lazer sem exaustão, em vez de ser unicamente produtiva em 1 ou 2 dias. Então essa é a ideia do podcast em si. E essa é a ideia que eu tenho por trás de uma boa organização. Então eu não vou dar técnicas aqui para você performar durante a madrugada inteira, explicar o jeito correto de não dormir para ser produtivo. Quanto menos tempo dormindo, sobra mais tempo para ser produtivo, já que dormir não dá XP. Quem é dos jogos aí sabe do que eu estou falando. XP é a abreviação de experiência. Para você evoluir de nível num jogo você precisa de XP, né, de experiência. E dormir definitivamente não faz você upar o teu personagem, melhorar ele de nível. Então as pessoas falam isso nos jogos. A produtividade pode se encaixar ao conceito, só que esse excesso, né, tanto se for na produtividade como se for dos jogos, ele não é benéfico, tá, gente? Esse excesso não é benéfico. Então o ideal é que você consiga regular de certa forma, ter aí uma produtividade regulada e conseguir dormir bem e ser produtivo constantemente. Tem alguns pontos aí, alguns benefícios. Ele regula a ansiedade. Se você tiver as expectativas alinhadas com a tua produtividade e estiver produzindo bem, regula a ansiedade, estresse, depressão, regula diversos outros pontos, né? Dá uma melhorada boa na tua qualidade de vida. Então assim, tem que estar alinhado com as expectativas. Não adianta você pensar, eu vou ser produtivo, eu vou construir uma casa em um dia. Assim, eu não entendo muito aí de construção, não é minha área, mas geralmente, né, mesmo que for uma casa de madeira, mesmo que for uma casa relativamente simples, é difícil construir num dia. É difícil, talvez com bastante gente e tudo, numa casa mais simples construiria. Mas essa não é a ideia do episódio. Eu não quero que você construa uma casa num dia. Eu quero que você consiga evoluir gradativamente a ponto de chegar a ter uma rotina boa, produtiva, e você mantenha ela e só mude detalhes. Por exemplo, eu não quero esse projeto de vida aqui, eu não quero estudar esse item aqui mais. Eu não quero, não quero mais estudar inglês, agora eu quero estudar psicologia. Então você vai lá e troca um determinado item na sua vida. Porque a tua rotina vai estar boa e não vai te permitir adicionar uma nova função. Que para adicionar essa nova função hoje, em muitos casos, basta você ficar 2 horas a menos no celular durante o seu dia. Me referindo aí a questões de lazer de quem fica excessivamente no celular. Eu não estou me referindo de quem só usa o celular para trabalhar. Então, é uma questão bem relevante. E a boa organização alinhada com as expectativas, então ela regula o humor, ela regula a ansiedade, depressão, estresse, ela tem muitos benefícios e essa é a ideia por trás do episódio. Por exemplo,
se uma pessoa está com as expectativas desalinhadas sobre si, sobre a equipe, sobre o trabalho, ela pode acabar ficando mais ansiosa, mais estressada, mais triste, ela pode acabar ficando mais sobrecarregada também se ela não tem aí uma noção real ou das tarefas ou das consequências, né? Ou da necessidade das tarefas ou das prioridades ou das consequências de sobrecarregar, que o borderline é comum e pode acontecer aí após uma exaustão a ter problemas de exaustivos mesmo, né? Chegar no ponto do borderline. Então tem o trabalho produtivo, aí tem o trabalho um pouco mais denso, né? Um pouco mais exausto, mais avançado até que chega em patamares aí maiores, conhecidos como borderline. É uma questão bem difícil de lidar, tá, gente? É uma questão bem difícil de lidar. E assim, você tem que ter um certo controle para não chegar nesse ponto, né? Chegando nesse ponto, assim, precisa reverter, vai ter uma exaustão por um determinado período, tá? Vai ter aí alguns malefícios e precisa trabalhar isso. Mas a gente não precisa esperar chegar no border para tratar. A gente pode impedir tanto o extremo do trabalho como o extremo do lazer. Então você deixa ali no meio termo. Eu, por exemplo, eu ia gravar esses vídeos mais cedo, né? Eu tô gravando vários vídeos no mesmo dia, né? No mesmo final de semana. Só que hoje teve um almoço em família, eu fui lá e tudo. Inclusive Pedro aí, meu cunhado, se estiver vendo, né? Disse que vê meus vídeos. Se estiver vendo o vídeo, um abraço, né? Ele fez um almoço aí, eu tô falando isso, né? Que o vídeo vai pro ar bem no futuro, né? Eu tô no momento, tá para ir o 49 pro ar, eu tô gravando 60. Então hoje é dia 30 de abril de 2023. Então se o Pedro estiver vendo, saiba que o entrevero estava ótimo, né? Entrevero que a gente diz é misturar pinhão com carne e aí outros alimentos. E eu acabei optando, né? Em partes eu optei por adiar o início da gravação e em partes o celular empacou, né? Que ele encheu dos vídeos de ontem e ele empacou, né? Ele não estava passando nem para a nuvem nem para o computador os arquivos, então acabou que eu consegui ali 6:30 da tarde eu consegui fazer isso, mas claro, de tarde eu não tentei porque eu tirei uma soneca. Então assim, tem essa ideia, né, da organização, né, tem esse ponto que é você não ficar nem no extremo do lazer e nem no extremo da organização, né? Você não deve ficar nesses pontos. Se você estiver num dos extremos, provavelmente a tua vida está tendo algum desequilíbrio, tu tá, né, com chances aí de ter alguns prejuízos. Eu me refiro de maneira geral, assim, para quem está construindo a vida, para quem almeja alguma coisa, para quem tem objetivos. Eu não estou falando, tá, gente? Eu já estou bem resolvido, eu estou de férias, eu vou ter prazer nas férias. Não tem problema, tá? Não tem problema. Você pode até ficar aí um tempinho tranquilamente, se permitir de ficar um tempinho sem fazer tanta atividade física ou definitivamente sem fazer atividade física. Mas o que eu me refiro é de pessoas como eu que estão começando na vida, né? Que estão construindo os seus sonhos. E assim, você se ficar muito tempo no lazer, você vai atrasar muito teus objetivos. Ou talvez você não chegue por não reagir de maneira rápida e consistente o suficiente.